Boa tarde, amores. Como é que tá as atividades? Fizeram atividade de inglês ontem, tá tudo certo? Então tá, olha só. Hoje a nossa aula vai ser de história, tá? Então eu preciso que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 281, que fala sobre os primeiros habitantes do Brasil, tá? Primeiros habitantes do Brasil. Bom, esse capítulo ele vai falar sobre uma preparação para a chegada dos portugueses, né? Como vocês sabem, o Dom João, que era o rei de Portugal, ele organiza uma esquadra comandada pelo Pedro Álvares Cabral para vir para o Brasil, tá? Uma esquadra com 13 caravelas, tá? Sendo que só 3 caravelas chegam no Brasil. Quem sabe me dizer como é o nome dessas 3 caravelas que chegaram no Brasil? Alguém sabe me dizer? Pois bem, eu vou ficar esperando vocês me dizerem, né, aqui no WhatsApp, qual era o nome dessas 3 caravelas que chegaram no Brasil. Porém, esse capítulo, ele não vai falar ainda da chegada do Pedro Álvares Cabral no Brasil. Esse capítulo ele vai especificamente falar no que estava acontecendo no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, o que está acontecendo no Brasil? No Brasil, nós temos o povo indígena que vive aqui no nosso continente, que vive aqui no nosso país, né? E eles estão morando aqui antes da chegada desses portugueses. Então, o capítulo todinho é dedicado a esses portugueses, a essa chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá? O que está acontecendo nesse momento, tá? Então, vamos lá. Pinturas, o primeiro item é pinturas feitas milhares de anos atrás. Vai falar sobre as pictogravuras, né, que foi a atividade que a titia passou na segunda-feira, sobre as pictogravuras, né? E aí, logo em seguida, vai falar assim, havia inúmeros povos indígenas. Aonde havia inúmeros povos indígenas? Aqui no Brasil. Haviam várias tribos, né? Ele vai dizer que haviam, em 1500, que é o ano do descobrimento, havia aqui no nosso continente, os povos indígenas eram compostos por homens, mulheres, crianças, idosos, de diversas aldeias e diferentes etnias, né? A gente sabe que tinha a tribo dos Tupinambás, a tribo dos Tupis Guaranis, que é quem vai receber o Pedro Álvares Cabral, né? A tribo que recebe o Pedro Álvares Cabral com a chegada deles aqui é a dos Tupis Guaranis, tá? Alguns desses grupos compartilhavam os mesmos idiomas e os mesmos hábitos. Alguns, porque haviam povos indígenas e tribos indígenas que falavam outras línguas, tá bom? Aí na página 282, ele vai terminar, vai encerrar assim, ó. Os portugueses chegaram às terras que hoje compreendem o Brasil. Haviam mais de 1000 línguas sendo faladas por mais de 2 milhões de pessoas, tá? Então, a gente tem aqui no Brasil uma população de mais de 2 milhões de índios, né? Tá? Aí vem o primeiro exercício, né? Ele vai fazer a primeira pergunta logo assim, o que significa nativos? Né? O que são nativos? Nativos são os povos que habitam uma determinada região, tá bom? Então, esses são os povos nativos, é o povo que habita aquela região, tá? Então, eu sou nativa da minha casa. A pandemia me permitiu ser nativa da minha casa, porque eu habito apenas a região da minha casa. Então, qual era o povo nativo que estava no Brasil em 1500? Eram os indígenas, tá bom? Aí, logo em seguida vem assim, há várias maneiras de estudar os primeiros habitantes, tá? Então, vai falar aí das semelhanças, do que eles tinham de igual, do que eles tinham de diferente, né? Aí ele vai concluir assim, esses costumes foram passados de geração em geração há muitos séculos. Que costumes são esses, Chaju? Os costumes de danças, os costumes de língua, os costumes de educação. Então, isso foi passado de milhões e milhões de anos até chegar hoje. Os índios ainda são educados,
Os índios ainda falam as línguas nativas. Claro que algumas restrições. Ah, tia Ju, mas eu já vi índio andando de picape. Índio fazendo compra no supermercado. É bem isso, né? A gente sabe que esses costumes, eles mudaram ao longo do tempo. Porém, ainda existem tribos que ainda preservam os mesmos costumes de 520 anos atrás, né? Das tribos originais, tá? Os indígenas que os portugueses encontraram. Quem foi os indígenas que os portugueses encontraram? Eles vão falar aí, ó. Os portugueses entraram em contato primeiro com os povos que viviam no litoral, que eram os tupis, né? Então foi o primeiro povo com quem eles tiveram contato. Aí agora eu já estou na página 284, né? Que vai falar que os índios, eles eram seminômades, tá? Lembra que a tia falou que os nômades eram aqueles povos que andavam de um lugar para o outro em busca de alimento. A gente chegou até a falar da era glacial, né? E tal, eles não ficavam no mesmo ponto. Os índios, eles eram seminômades. O que significa seminômade? Que eles permaneciam durante um tempo em um lugar e depois mudavam para outro. Eles ficavam um tempo no lugar. Eles plantavam, eles colhiam, eles coletavam, mas depois eles mudavam para um outro lugar, tá bom? Então, eles são seminômades. É importante vocês colocarem isso na cabeça de vocês. Os índios eram seminômades, tá? Tá bom. Ah, e só para lembrar que a tia falou, né, se essa chegada dos portugueses foi positiva e negativa, recebi a resposta da Thaís. A Thaís me mandou um áudio, né, ela me mandou escrito que não foi positiva a chegada dos portugueses do ponto de vista indígena, que realmente os índios foram escravizados, que os índios foram dizimados, né? Que hoje em dia os povos indígenas estão reduzidos justamente por causa dessa chegada, porque eles foram mortos e tal. Então, Thaís, beleza? Também concorda com a nossa opinião, tá bom? Recebi também ontem os trabalhos da Ana Clara Mafra, olha, um must, tá? Ótimos os trabalhos dela, tá? Também tô recebendo muita resposta dos meus alunos, eu adoro. Tô com muita saudade do Daniel. Cadê o Daniel que não me manda mensagem? Tô com saudade do presente, querida professora, do Alexandre, né? Tô com saudade de todo. Da Blendinha, até das brigas com a Blendinha eu tô com saudade, tá bom? Blenda, te amo, amor. Titia recebeu os trabalhos da Blenda também, ficaram muito legais, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui a porta que o cachorro abriu, tá? Vamos lá, ele quer participar da nossa aula. Aí, logo em seguida, temos descendentes dos povos nativos, tá? Então, desde 1500, a chegada dos portugueses com os europeus, né? Os portugueses vão casar com as indígenas vai misturar essa raça, tanto que hoje em dia a gente não sabe se a gente é descendente de índio, se a gente é descendente de português, se a gente é descendente de espanhol. Então aí vai falar um capítulo inteiro falando sobre essa descendência, né? Aí tem uma parte que eu marquei aqui que é que os índios sofreram uma redução enorme, porém os portugueses começaram a colonizar o Brasil, né? Então, com essa colonização, a população do Brasil ela vai aumentar. Mesmo os índios morrendo, a população vai aumentar, mas de descendentes já nativos, nascidos na nossa terra, tá bom? Vai falar sobre isso aí. Aí tem o encontro entre povos indígenas e europeus, tá bom? Aí nós temos que no início os primeiros contatos entre europeus e os povos indígenas foram pacíficos, né? Eles chegaram aqui com toda aquela manha e tal, os portugueses foram conhecer os índios e tal, né? Trocaram, fizeram escambo. Ah, eu te dou um espelho, tu me dá tua madeira. Eu te dou um vestido, em troca vocês vão procurar ouro para mim. Então, isso aconteceu de uma forma pacífica. Depois, os índios não quiseram mais trabalhar para os portugueses.
Então, a partir daí, eles vão ser escravizados, vão ser mortos, tribos inteiras vão ser dizimadas, né? A partir do momento que eles se recusam a fazer o trabalho para os portugueses, tá bom? Então, esse capítulo todinho é muito importante que vocês leiam o capítulo, para que vocês possam resolver as atividades que eu vou botar na descrição do vídeo, tá bom? E também eu quero que vocês façam, deixa eu ver se está aqui a minha atividade. Está sim, senhora. Olha, eu quero que vocês façam essa página aqui de história, olha, tá? Que a titia colocou. É tudo sobre esse capítulo, tá? É importante que vocês leiam, vocês estão em casa, dediquem 1 hora do tempo de vocês para estarem indo, para estarem buscando conhecimento. Vocês sabem que eu gosto do aluno fora da caixinha. Então, vamos sair da caixinha, não vamos estudar só sobre a pandemia, vamos estudar também nosso conteúdo, tá bom? E tá aqui, olha, tá? Eu tô programando um negócio muito legal semana que vem, tá? Eu vou fazer vídeo chamada com vocês para fazer perguntas sobre esse capítulo. Então, leiam e estudem, tá, amores? Olha, milhões de beijos, até segunda-feira, tchau, tchau!